Será que vale a pena investir num comentário bíblico de volume único? Eu já ouvi muitas pessoas aqui na internet falando que não compensa investir nesse tipo de comentário, que é jogar dinheiro no lixo. Geralmente eles falam, né, que é muito melhor, que é muito mais vantajoso você investir num comentário exegético, porque o comentário exegético, ele vai te explicar o texto bíblico de uma forma bem mais aprofundada, de uma forma bem mais técnica. Bom, eu não condeno quem pensa assim, inclusive eu mesmo já pensei dessa forma, mas isso foi até eu comprar e começar a usar o meu primeiro comentário bíblico de volume único. Então, pessoal, minha ideia aqui nesse vídeo não é nem fazer uma apologia, uma defesa dos comentários bíblicos de volume único. Não, não é isso. Na verdade, minha intenção aqui é trocar uma ideia sincera com vocês sobre os pontos fortes e as limitações desse tipo de comentários, para que você mesmo possa decidir, para que você mesmo possa avaliar se vale a pena ou não investir neles, se faz sentido ou não para você. E aí, mais pro final do vídeo, eu vou recomendar para vocês um comentário bíblico de volume único que, na minha opinião, é o melhor que a gente tem em português. Então, bora pro vídeo. Bom, se você caiu aqui nesse vídeo e nunca ouviu falar sobre comentários bíblicos de volume único, deixa eu explicar rapidinho aqui para você. Um comentário bíblico de volume único é exatamente o que o próprio nome sugere. É um livro que reúne comentários sobre toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, em um único volume. Então, por exemplo, um bom comentário bíblico de volume único, o que ele vai te oferecer? O que ele vai te entregar em termos de conteúdo? Ele vai te entregar informações importantes como as questões relacionadas à autoria, à datação, ao contexto em que determinado livro da Bíblia foi escrito, que são as questões mais históricas, né? Que é o que os estudiosos da Bíblia chamam de Sitz im Leben. Só que a cereja do bolo dos comentários bíblicos de volume único não são essas informações de pano de fundo histórico do Sitz im Leben, não. A cereja do bolo dos comentários de volume único são as explicações das próprias passagens bíblicas em si. Daniel, mas me explica aqui, como que funciona esses comentários das passagens bíblicas nesse tipo de comentário de volume único? Beleza, vamos lá. Pessoal, funciona assim, um bom comentário de volume único vai dividir, por exemplo, o Evangelho de Mateus em várias perícopes. Vocês sabem o que são perícopes? O nome parece complicado, parece difícil, mas não é. Perícope, pessoal, é só uma palavra bonita, é uma palavra técnica para se referir a um trecho específico da Bíblia, que tem uma ideia central ou que forma uma unidade de sentido dentro daquele texto bíblico. Por exemplo, no texto de Mateus, você tem a perícope do Sermão do Monte, você tem a perícope da tentação de Jesus no deserto, você tem a perícope das parábolas do reino. E aí, o que o comentário de volume único faz é pegar essas várias perícopes de um livro da Bíblia e explicar cada uma delas de uma forma clara e acessível, entendeu? E é aqui que a galera que é contra os comentários bíblicos de volume único torce o nariz. Por que que eles torcem o nariz? É porque eles vão falar, pessoal, que os comentários bíblicos de volume único, por serem mais gerais, eles acabam não se aprofundando tanto nas passagens bíblicas como, por exemplo, um comentário exegético faria. Por quê? Porque um bom comentário exegético, ele vai te explicar versículo por versículo de determinado livro da Bíblia. E, de certa forma, eles têm razão. Um comentário bíblico de volume único, como eu falei, ele vai te dar explicações das perícopes de um livro da Bíblia. Ele não vai te dar uma explicação super detalhada do grego ou do hebraico, ele também não vai mergulhar nas profundezas teológicas, históricas e exegéticas de cada versículo daquele livro da Bíblia, não. Mas sabe de uma coisa? Isso não é um problema, ou pelo menos não deveria ser um problema. Eu sempre falo aqui no canal que materiais teológicos, e aqui eu incluo os comentários bíblicos, eles são como ferramentas. Para cada tipo de serviço, tem uma ferramenta que é mais apropriada. Não dá pra gente usar uma faca para cortar uma árvore de 3 metros. A gente precisa do quê? De um machado, e um machado que esteja afiado. Mas a faca, pessoal, ela também serve muito bem pra gente cortar algumas frutas, uns legumes, alguns objetos menores. Não faria sentido, por exemplo, a gente usar um machado para cortar um pedacinho de banana. Não faz sentido algum isso. O mesmo vale para os comentários bíblicos. Um comentário bíblico de volume único não foi feito para ser a ferramenta mais detalhada e mais técnica. Os comentários exegéticos, sim, que têm esse propósito. Os comentários de volume único foram feitos para ser prático, acessível, direto ao ponto, para ajudar mesmo no dia a dia da leitura e do estudo da Bíblia. E aí, dentro desse propósito, dentro desse objetivo, ele funciona muito bem, ele é uma excelente ferramenta. Então presta atenção aqui, se você está querendo comprar um comentário bíblico numa pegada, digamos que mais técnica e mais aprofundada, não vale a pena colocar o seu dinheiro no comentário bíblico de volume
volume único. Se você fizer isso, você vai sair falando mal dele, porque ele não vai suprir a sua necessidade, entendeu? Por isso é bom saber o que você está procurando, o que você quer, antes de investir num comentário. Se você está buscando algo super técnico e detalhado, os comentários de volume único definitivamente não são a melhor escolha para você. Só que para outros objetivos, né, para outros propósitos, os comentários de volume único, eles são uma mão na roda, eles ajudam demais. Então, deixa eu contar aqui para vocês as 3 formas como esse tipo de comentário tem me ajudado no meu dia a dia. A primeira forma que eu tenho usado muito os comentários de volume único é como um ponto de partida para o estudo mais detalhado de determinado livro da Bíblia. Daniel, como assim? Explica melhor isso aí. É assim, pessoal, quando eu estou começando a estudar um livro da Bíblia, como por exemplo Efésios, sei lá, o que eu faço? Eu sempre começo lendo as introduções e as explicações das perícopes de Efésios, onde? Num comentário bíblico de volume único, entendeu? Isso me dá uma visão panorâmica daquele texto bíblico, sabe? Tipo quem escreveu, para quem escreveu, qual o contexto histórico, quais são os temas principais, quais são os versículos chaves e principalmente, acima de tudo, quais as perícopes mais importantes daquele livro. Eu uso o comentário de volume único como se fosse um mapa que me mostra o principal, o geral, antes de eu começar uma caminhada mais longa e mais detalhada em determinado livro da Bíblia, como por exemplo em Efésios, que eu citei aqui para vocês. E aí depois de entender essa visão geral, aí sim eu mergulho nos comentários mais exegéticos, que vão se aprofundar em questões mais técnicas relacionadas àquele livro, mas sem essa base inicial, muitas vezes eu nem saberia por onde começar ou quais questões eu deveria ficar atento enquanto eu estudo aquele livro da Bíblia. Então, nesse sentido, um comentário de volume único, ele funciona como uma espécie de aquecimento para o estudo bíblico mais aprofundado. Agora, a segunda forma que eu uso os comentários de volume único é para consulta rápida durante o meu devocional diário mesmo. Às vezes eu tô lendo uma passagem bíblica e aí eu encontro alguma coisa que me deixa com dúvida, que me deixa sem resposta. Aí nessa hora eu corro pro comentário de volume único para dar uma olhada, né? Porque ele quase sempre tem uma explicação objetiva e direta sobre aquela passagem bíblica. Fazer isso funciona para a maioria dos casos. Claro que tem aquelas passagens bíblicas que o comentário de volume único não vai resolver seu problema, mas essa não é a regra. E quando eu acho que o comentário de volume único não resolveu meu problema, eu marco aquela passagem para estudar depois com outros recursos mais aprofundados, geralmente os comentários exegéticos. Só que no geralzão, assim, ele é uma mão na roda para essas consultas rápidas do dia a dia. Ele me poupa de ficar folheando centenas de páginas de um comentário técnico para achar uma resposta que muitas vezes é simples. Então ele é prático e ele funciona bem para resolver essas dúvidas mais pontuais do dia a dia. E por fim, a terceira forma que eu uso os comentários de volume único é para ajudar na preparação de estudos bíblicos. Quando eu preciso montar um estudo que seja acessível para todo mundo, desde quem está começando a ler a Bíblia até quem já tem mais experiência no estudo da Bíblia, os comentários de volume único me ajudam muito, pessoal, me ajudam a organizar o conteúdo de forma clara e didática para que o estudo não seja nem raso demais, nem técnico demais. Como um bom comentário de volume único já traz os conceitos principais e as explicações das perícopes de forma clara, eles são perfeitos para ajudar a estruturar um estudo que seja direto ao ponto, sabe? E que foque nas partes principais daquele texto bíblico. E isso é muito bom, porque muitas vezes, quando a gente fica só nos comentários exegéticos, a gente corre o risco de chegar no estudo bíblico e ficar citando grego, hebraico, falando de Septuaginta, de Rapax Legomenon. Aí o pessoal fica assim, oi? Do que você tá falando? Então, nesse sentido, né, os comentários de volume único são ótimos para balancear. Eles nos ajudam a simplificar e a tornar o estudo mais acessível, só que sem perder a profundidade que é necessária. Afinal, o objetivo de um estudo bíblico é edificar, é trazer entendimento e aplicação prática para a vida das pessoas, né? Não adianta ficar complicando algo que deveria ser claro e útil para quem está ouvindo. E apesar de eu não ser um pregador, eu acredito que isso também vale para pregação. Então é um recurso que eu tenho quase certeza que é muito útil para pregadores também. Agora, quando a gente fala de comentários bíblicos de volume único em português, existem 3 opções que são bem famosas. A primeira opção é o comentário do John MacArthur, a segunda opção é o comentário da NVI e a terceira opção é o comentário da Vida Nova.
Tem outros? Tem sim, pessoal, mas eu acho que esses são os mais conhecidos e eu já usei os três, então dá pra eu falar aqui com mais conhecimento de causa. Bom, e aí desses três, qual será que compensa mais? Então, para chegar na minha opção preferida, eu meio que apliquei dois filtros principais. O primeiro filtro é o seguinte: eu prefiro comentários bíblicos de volume único escritos por um número maior de autores. E o segundo filtro é que esses autores, de preferência, devem ser especialistas naquela área de estudo. Então, por exemplo, um autor que vai comentar Gênesis, é importante que ele seja um teólogo do Antigo Testamento. Um autor que vai comentar Mateus, é importante que ele seja um teólogo do Novo Testamento, entendeu? E por que que isso é importante? É porque, pessoal, pensa comigo, quando um comentário de volume único é escrito por vários autores, cada um especialista em uma área, seja no Antigo ou no Novo Testamento, você acaba recebendo informações de quem realmente entende daquele assunto, daquele livro da Bíblia. E isso, claro, aumenta muito a qualidade das explicações desse comentário bíblico de volume único. Então, aqui nesses dois filtros, a gente já elimina o comentário do MacArthur, porque ele é escrito por um só autor. E assim, eu não tô falando, pessoal, de forma alguma que esse comentário é ruim. Ele não é, eu só tô dando a minha opinião sobre qual comentário eu investiria o meu dinheiro. Então, tirando o MacArthur da jogada, agora sobraram os comentários da Vida Nova e da NVI. E esses dois comentários foram escritos por vários autores, ou seja, os dois passam pelo nosso primeiro filtro. E agora, como que a gente resolve isso aqui? Então, galera, na comparação geral entre os autores do comentário da Vida Nova e os autores do comentário da NVI, eu prefiro os da Vida Nova. Por exemplo, no da Vida Nova você vai ter o Douglas Moo comentando Romanos, que é um dos maiores especialistas em Romanos na atualidade. Já no comentário bíblico NVI, você vai ter o Leslie Allen, que é um teólogo do Antigo Testamento, comentando Romanos. Ou seja, isso aqui já não passaria pelo nosso segundo filtro. E o comentário do Allen não é ruim, na verdade é um bom comentário, mas eu particularmente prefiro estudar Romanos sendo conduzido por um teólogo do Novo Testamento que tem dedicado, grande parte da sua vida no estudo de Romanos, como é o caso do Douglas Moo. Enfim, fora o Douglas Moo, nesse comentário da Vida Nova, tem outros excelentes nomes comentando tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Você tem o Desmond Alexander comentando o Êxodo, o John Golding comentando Provérbios, o Christopher Wright comentando Levítico. Já no Novo Testamento, você tem o Howard Marshall comentando Lucas e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Você tem o Leon Morris comentando as epístolas joaninas, você tem o Moisés Silva comentando Gálatas. São só comentaristas de primeira linha, coisa fina mesmo, pessoal. Bom, como vocês devem ter percebido, o comentário bíblico Vida Nova é meu queridinho. Se eu tivesse que comprar só um desses três, eu compraria sem dúvidas o da Vida Nova. Sem falar que eu acho o custo-benefício desse comentário sensacional também. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá saindo por R$ 179. É um livro capa dura com mais de 2.000 páginas comentando toda a Bíblia. Eu acho que tá num custo-benefício excelente. E tem um outro comentário bíblico de volume único muito bom também, mas esse é só sobre o Novo Testamento. E o melhor, eu já tenho vídeo sobre ele aqui no canal. Inclusive é esse vídeo que tá aparecendo aqui pra você. Fiquem todos com Deus e até a próxima.